Olá, então nós vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre polígonos regulares, certo? O que seriam os polígonos? Os polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta, certo? Nós temos os polígonos simples e os polígonos não simples. Aqui nós temos um exemplo de um polígono simples. E ao lado nós temos um exemplo de um polígono não simples. Polígono não simples é aquele polígono que não tem uma estrutura totalmente aberta, sem ligações entre os vértices. Já no polígono não simples, você observa que existem pontos que se cruzam com outros lados. Então, nós temos aqui os polígonos simples e os não simples. Os polígonos simples, e não simples, são determinados através da forma mesmo. A gente vai observar esses polígonos para que a gente possa definir. Existem aqui os polígonos, o polígono simples ele pode ser côncavo ou convexo, certo? Então existe o polígono côncavo ou convexo. Côncavo, eu costumo dizer o seguinte, que côncavo a gente lembra de concavidade. Então, aquele polígono que possui uma concavidade, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui, do nosso olho, certo? Então, essa forma aqui é uma forma côncava, ou seja, existe uma concavidade para dentro, certo? Então, essa concavidade vai determinar se o polígono é côncavo ou é convexo. Então, quando a gente vai determinar um polígono côncavo, a gente percebe que ele possui uma concavidade, direcionada para dentro do polígono. Já o polígono convexo, ele não tem nenhuma concavidade, ele é todo exposto, a forma dele é toda exposta, certo? Também a gente pode definir de côncavo e convexo no seguinte: quando a gente traçar semirretas ao lado de um polígono, o que é que vai acontecer? Eu vou traçar aqui, certo? Passando pelo polígono, uma semirreta. Então, eu estou traçando, certo? E o que é que está acontecendo com essas semirretas que eu estou traçando aqui, Todas elas estão passando por fora do polígono. Já numa figura, num polígono que seja côncavo, ou seja, que tenha uma concavidade para dentro, o que é que vai acontecer? Quando eu traçar as semirretas aqui, olha o que é que vai acontecer. Essa semirreta, ela acaba cruzando o polígono. Então, aí também é determinado que esse polígono seja um polígono côncavo. Então, nós temos aqui polígono convexo, é aquele polígono totalmente aberto, certo? Aquela figura totalmente aberta. Quando eu digo aberta, no sentido que os seus lados não têm nenhuma profundidade, não tem nenhuma concavidade. Já o polígono côncavo tem a concavidade, certo? No seu formato. Então, nós temos aí, já vimos as definições, de polígonos simples e polígonos não simples. Como a gente está falando de polígonos, ou seja, figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, nós vamos observar que nos polígonos, por exemplo, o quadrado aqui, ele é um polígono, porque ele é uma figura fechada, não é isso? Formada por segmentos de reta. Nesses polígonos, nós podemos traçar o que nós chamamos de diagonal, que é essa semirreta, ou melhor, esse segmento de reta que sai de um vértice ao outro, que não seja consecutivo. Então, se eu tenho nesse vértice aqui, nesse vértice, e traço um segmento de reta para esse outro vértice aqui, então nós denominamos aqui como sendo uma diagonal. Então, dentro desse quadrado aqui, nós temos, veja só, nós temos outra diagonal. Então, num quadrado, nós temos apenas duas diagonais. Eu não posso traçar desse vértice para esse, porque eles são consecutivos, está logo, um está após o outro. Então, tem que ser um vértice não consecutivo, então, para esse daqui. Então, nós temos aí, nesse quadrado, por exemplo, nessa figura aí, que se relaciona a um quadrado, nós temos duas diagonais. Mas nós sabemos que os polígonos, de acordo com os seus lados, eles são classificados, de acordo com os seus lados, os polígonos, e os polígonos podem ir aumentando, ou seja, o número de lados, não é isso?
E com a medida que vai aumentando o número de lados de um polígono, as suas diagonais também elas vão crescendo o número de diagonais dentro desse polígono. Então, polígono de 3 lados, né? É um triângulo. O triângulo possui uma diagonal? Possui diagonal? Então, não é isso? Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Aí nós temos o quadrado, nós temos o pentágono, nós temos o hexágono, o heptágono. No próximo vídeo eu vou trazer aí a classificação, né, dos polígonos, certo? Para vocês estarem associando o nome com o número de lados. Mas voltando aqui para falar sobre diagonais, então dentro de um polígono vai existir o quê? Diagonais. E aí a gente, toda vez que a gente for querer saber quantas diagonais tem dentro do polígono, a gente não vai poder estar desenhando esse polígono. Então vamos supor que eu pergunte a vocês quantas diagonais possui um hexágono. Um hexágono é um polígono que possui 6 lados. Então eu quero saber quantas diagonais tem dentro desse hexágono. Para eu não ter que desenhar esse hexágono, eu não sou muito boa em fazer esse desenho, não. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula para calcular o número de diagonais. Então, para se calcular o número de diagonais, vou escrever de azul aqui, certo? De qualquer polígono, nós usamos que diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, tá aqui, entre parênteses, dividido por 2. Então, nós temos aqui a fórmula sobre diagonais. Então, com essa formulazinha aqui, eu descubro quantas diagonais tem qualquer polígono, certo? Que eu desejar descobrir. Então, como eu falei de um hexágono, ou seja, aquele polígono que tem 6 lados, eu quero saber quantas diagonais tem nesse polígono. Então, dentro do hexágono vai existir, eu vou colocar aqui, N é o número de lados. Como eu estou me referindo ao hexágono, então eu vou substituir por 6. Então vai ficar 6, que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Então, diagonais é igual a 6 vezes, sempre resolva o que está dentro do parênteses. Então, 6 menos 3, 3, dividido por 2. 6 menos 3, 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2, 9. Então, quer dizer que dentro de um hexágono, ou seja, dentro de um polígono de 6 lados, vão existir 9 diagonais. Vamos ver se realmente bate, né, esse número de diagonais. Então, eu vou desenhar aqui, não reparem no meu desenho, desenhar aqui um hexágono. Então, nós temos aqui um hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Não é isso? Então, nós temos 6 lados, nós temos um hexágono. E para eu saber se realmente tem 9 diagonais, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar as diagonais aqui. Então, vamos lá. Desse primeiro vértice aqui, eu vou traçar uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Então, já foi 3. Desse outro vértice aqui, eu vou traçar, ó, mais uma diagonal, 4, mais uma, 5, mais uma, 6. Então, já foi 6 diagonais. Vou botar aqui pra gente não esquecer. Vamos para esse terceiro vértice. Então, esse aqui a gente já contou, né? Então, não conta mais. Então, nós vamos para 7, não é isso? E 8 diagonais. Então, nós já mudamos aqui para 8 diagonais. E por último, vamos para esse vértice aqui, né? Como a gente já contou essa e essa, então nós vamos contar mais uma, 9 diagonais. Então, para você ver aí que realmente a fórmula, né? Usando a fórmula, nós vamos chegar ao número exato de diagonais de qualquer polígono. Então, essa é a fórmula sobre diagonais de qualquer polígono, certo? Então, finalizamos aqui essa primeira parte.